O sermão de hoje ele é curto, mas eu creio que você nunca mais vai esquecer esse sermão. Abre aí em João capítulo 8. João capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou fazer destaques nesse texto, para que você nunca mais esqueça da narrativa desse texto. Preste atenção. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, preste atenção quando isto, a narrativa. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus está como? Assentado, os ensinava. Guarde isso, Jesus está sentado. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé. Jesus está sentado. E a mulher está em pé. No meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, olha só, Jesus estava sentado e ele vai se inclinar ainda mais. Mas lembre-se que a mulher está em pé. E ele se inclina ainda mais, mesmo sabendo quem estava ali diante dele. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, ele se levantou. Não está mais sentado, nem inclinado. Jesus ficou de pé. Do mesmo jeito que a mulher estava, ele ficou também de pé. Quem de vocês estiver sem pecado, Jesus disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E, inclinando-se. Ou seja, novamente, Jesus ou agachou, ou se ajoelhou diante da mulher pecadora. Continuou a escrever no chão. Mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé. Ela continuava em pé diante dele. Levantando-se, ou seja, Jesus que tinha se inclinado diante delas, se levantou outra vez. Perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Senhor, muito obrigado a Deus pelo texto e pela visão do texto também. Coloca, ó Deus, esse texto no coração de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto ele alterna de um modo maravilhoso. Eles chegam, diz que de madrugada Jesus resolve voltar para o templo. E quando ele está ali, uma multidão vai cercar Jesus, vai ficar ao redor de Jesus, ele está sentado, ensinando. Ele está orientando. Jesus não está orando, o judeu não orava sentado. Mas um rabi poderia, evidentemente, ensinar sentado. Mas orar sentado jamais, somente ajoelhado, com o rosto no chão, ou em pé,
batendo no peito, confessando pecados, ou com as mãos e os olhos estendidos, agradecendo a Deus por algo que Deus tivesse realizado. Eram as 3 manifestações diante de Deus que o homem poderia realizar. Mas Jesus estava sentado, ele estava ensinando as pessoas que estavam ao seu redor. E enquanto ele estava sentado ensinando, veio uma multidão trazendo uma mulher. E essa mulher, a Bíblia fala, a narrativa bíblica, o capítulo, o segmento chama de mulher adúltera, foi pega em pleno ato adulterando. Tudo que ela queria na vida provavelmente era uma aventura, encontrar alguém para poder viver a sua vida intensamente, mas ela foi surpreendida e todo o seu sonho, todo o seu prazer acabou. Agora ela se tornou prisioneira. A Bíblia não relata que o homem foi preso, que foi apedrejado, mas provavelmente foi embora. Mas ela ficou nas mãos da multidão. A multidão se aproxima, Jesus está sentado, e a multidão insta com a mulher, insiste que ela fique de pé, enquanto Jesus está sentado. Ou seja, para Jesus olhar para ela, Jesus, embora fosse ela a pecadora, Jesus teria que olhar para cima, como se ela estivesse acima dele. Ele tem que olhar para o alto. Ela está num nível superior, eles insistiam que ela ficasse de pé. E ele está sentado. E a narrativa bíblica diz que eles vão insistir, Jesus começa a escrever, inclinando-se ainda mais, ele dizendo, essa mulher foi pega em pleno ato, adulterando, e Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas, tu, porém, o que dizes? Jesus diz, sentado, inclina-se ainda mais, e começa a escrever no chão. E a multidão ali insiste com ele, e a mulher continua de pé, e ele se levanta, fica em pé, fala à multidão e diz, inclinou-se novamente. Ou seja, agora ou ajoelhou ou sentou diante da mulher. A multidão que está ali, vendo aquela situação, Jesus diz, se alguém quiser apedrejá-la, Moisés disse que as tais podem ser apedrejadas, aquele que não tem pecado, que atire, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A multidão vai deixando, a Bíblia diz, desde o menor, do maior até o menor, todos vão deixando suas pedras, vão se retirando, e Jesus se levanta de novo. A mulher continua de pé, diz o texto bíblico. Jesus sentado, se inclinou, levantou, se inclinou, levantou, a mulher continua de pé. E Jesus diz a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, ninguém me condenou, todos foram embora. Jesus diz a ela, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Por que o escritor desse texto faz questão de dizer que Jesus fica sentado e apenas ele se levanta para responder e depois ele senta de novo, permanece sentado? É que o apedrejamento dessa mulher deveria ser feito pelo líder do grupo. Como o grupo veio consultar Jesus, seria ele o autor do apedrejamento, responsável pelo apedrejamento. E o apedrejamento tinha que obedecer a um ritual. Jesus deveria ficar em pé, sua altura seria medida. E 2 vezes a sua altura, no mínimo, a mulher seria levada a embaixo do telhado, próximo ao telhado de uma casa ou de um barranco, e uma pedra grande seria, as pessoas segurariam suas mãos, segurariam seus pés esticados, o abdômen, e a primeira pedra deveria ser solta sobre 2 vezes a altura de Jesus sobre ela. Jesus ficou sentado. Ou seja, Jesus está dizendo, ninguém vai medir minha altura, ninguém vai apedrejá-la sob o meu consentimento. Por isso ele está sentado, ele se inclina, quando levanta, ele se agacha de novo, e ele permanece ali dizendo, eu não vou condenar essa mulher. Jesus diz, aquele que não tem pecado, pode atirar pedra. Todo mundo vai embora, aí Jesus fica em pé diante da mulher. E ela diz, Senhor,
ninguém me condenou. Jesus disse: eu também não te condeno. Agora eu posso ficar de pé, mas não para te condenar. Agora podem medir minha altura, 2 vezes a minha altura, mas ninguém pode apedrejar você. Ou seja, só eu fiquei. Só eu posso te apedrejar porque eu não tenho pecado algum, mas eu também não vou te apedrejar. Você pode ir embora. O que eu quero essa noite é que você entenda que Jesus, por mais que a sociedade, que as pessoas digam que você tem que ser apedrejado, que Jesus deve conduzir o seu apedrejamento, Ele está dizendo: eu não vou fazer isto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ela está em pé, Jesus está sentado, para não medirem a sua altura, para que Ele pudesse ser o executor daquela mulher. Jesus não veio ao mundo para te condenar, Ele veio para te perdoar.